Saudação pessoal, eu estou aqui hoje para fazer a nossa continuidade do nosso estudo, né, que a gente vem fazendo toda semana. Hoje a gente vai abordar o tema que diz o que Jesus ensinou, né, acerca do dinheiro, né, os ensinos de Jesus. Estamos fazendo a série Ensinos de Jesus e nesse encontro de hoje vamos analisar o que Jesus falou sobre o dinheiro, o que ele ensinou. Então, antes de mais nada, eu já vou colocar aqui o videozinho que a gente vai acompanhar. E depois do videozinho a gente faz algum detalhamento que talvez não foi abordado. E daí o videozinho é curto, né? 10 minutinhos, não é falado tudo no vídeo, né? Então a gente pode abordar um pouquinho mais aí, chegando ao máximo tempo de 1 hora. E o videozinho vai estar depois disponível, você pode acompanhar e você pode pesquisar e checar, né, se isso tudo que a gente abordar aqui vai estar na Bíblia ou não. Eu vou colocar o vídeo aqui para você acompanhar. É o vídeo do pastor Arilton, que fez lá na Terra Santa, né? E depois a gente retorna então com o vídeo, beleza? Então eu vou colocar aqui para você. Só deixa eu localizar ele aqui e já jogo aí para você poder assistir o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Vamos lá então. É interessante notar que Jesus falou amplamente sobre o amor ao dinheiro em seus ensinos. Depois do tema do reino de Deus, o mestre falou mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa é uma das falas de Cristo que mais me impressionam. Qual o verdadeiro significado dessas palavras? Muitos pensam que os ricos jamais se salvarão. Mas não foi isso o que Jesus ensinou. Estamos agora na cidade de Jericó. Aqui atrás você vê a Jordânia. Nessa direção veio o povo de Israel liderado por Moisés. E quando chegaram aqui, no Rio Jordão, o sucessor de Moisés, Josué, deveria conduzir o povo para cruzar o rio, e a primeira cidade que eles deveriam vencer para entrar na terra prometida foi esta cidade, a cidade de Jericó. Essa cidade era famosa também por suas palmeiras. Era conhecida como a cidade das palmeiras. E a fartura de água tornava essa cidade a pérola do deserto. A cidade de Jericó é a cidade mais antiga do mundo e ainda habitada. Aqui, por exemplo, nós vemos as ruínas da casa de um governador dessa cidade que datam em quase 3.000 anos antes de Cristo. Mas na Bíblia, essa cidade é muito mais conhecida por sua tomada. A Bíblia conta que o povo de Israel rodeou 7 vezes essa cidade, em silêncio, enquanto os que aqui moravam observavam a cena. Depois de circularem a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram suas trombetas, o povo gritou e as muralhas caíram. Aqui atrás nós temos parte dessa muralha em 2 períodos da história. A parte inferior, datada num período muito mais antigo, que imaginamos ser nos dias de Josué, e a parte superior, datada do tempo de Jesus. Aqui morava também um homem rico e de pequena estatura.
chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, israelita e odiado por seus patrícios. Sua posição e fortuna eram um prêmio de uma carreira que aborreciam, cobrador de impostos. Todavia, sob a aparência de mundanidade e orgulho, achava-se o coração de um homem susceptível à influência divina. Zaqueu ouviu falar de Jesus e seu trato com as classes mais rejeitadas. Isso despertou em Zaqueu o desejo de ser uma pessoa melhor. As ruas aqui de Jericó estavam apinhadas de gente, todas querendo ver Jesus passar. Zaqueu, que era de pequena estatura, ele nada conseguia ver. Então ele correu à frente da multidão, subiu num pé de figueira, assentou-se entre os galhos e esperou que Jesus chegasse. Quando a multidão se aproximou, Jesus parou e toda a multidão parou com Jesus. E aqueles olhos que pareciam ler cada alma olharam para os galhos da figueira, para Zaqueu e disseram: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. A multidão abre alas e Zaqueu, caminhando por entre ela, leva Jesus até sua casa. Caminha animado e silencioso, em face do amor e da condescendência de Cristo em rebaixar-se até ele, tão indigno. Então o amor e a lealdade que brotam em seu coração arranca-lhe dos lábios uma confissão pública: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. A Bíblia ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como Jesus deseja a minha e a sua felicidade, ele aprovou em seu ministério a devolução dos dízimos. Eu queria ler para você um texto em Mateus capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus foi claro em dizer que eles estavam certos em devolver seu dízimo. A devolução do dízimo é a nossa dependência de Deus, a nossa fidelidade a Ele. Eu sei que para você, às vezes não parece ser muito fácil. Às vezes enfrentamos situações onde 10% da nossa renda pode parecer muito para devolver como dízimo ao Senhor. Mas eu queria que você se lembrasse de uma promessa que Deus nos faz em Malaquias capítulo 3, verso 10. Ele promete que se nós formos fiéis, Ele vai abrir a janela dos céus e vai derramar sobre a sua vida, a vida da sua família, bênçãos sem medida. E quanto à oferta? É o apóstolo Paulo quem nos orienta a respeito da oferta. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, ele escreveu: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se o preceito do dízimo é devolver 10% de nossa renda, a oferta já é diferente. Paulo está dizendo que cada um deve contribuir segundo propõe no seu coração. Quando eu dou o dízimo, eu estou sendo fiel ao Senhor. Quando eu dou a minha oferta, eu estou sendo grato ao Senhor. Então Deus não estabeleceu um parâmetro para a oferta. Você dá segundo propuser em seu coração. E nós devemos dar com alegria. Eu me lembro de um episódio no Ministério de Cristo, enquanto ele estava no templo observando as pessoas trazerem suas ofertas, e ali aqueles judeus ricos colocavam grandes somas, grandes quantidades de dinheiro no gasofilácio, no local que recebia as ofertas, e Jesus observava. De repente apareceu ali uma mulher muito tímida, e ela, sem querer ser notada, colocou apenas 2 moedinhas dentro do ofertório.
Jesus disse para os discípulos: essa senhora, essa mulher, ela deu mais do que todos os que estavam aqui. Por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha. Deus espera que nós entreguemos tudo para Ele, ou seja, o seu tempo, o seu talento, os seus dons, os seus recursos, tudo pertence ao Senhor. E quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos reconhecendo isso. O sistema de dízimos e ofertas foi idealizado por Deus para manter na mente do homem uma verdade muito clara: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há. Jesus, quando passou aqui por Jericó, ele estava a caminho de Jerusalém. Foi a última vez que Jesus passou nessa cidade. E na última oportunidade que ele teve, Zaqueu não perdeu a chance. Zaqueu permitiu que ele entrasse em sua vida. E ele tornou-se um fiel seguidor de Jesus. Talvez seja essa a sua última oportunidade. Está você também disposto a se tornar um fiel seguidor de Jesus nos dízimos e nas ofertas? Se esse é o seu desejo, eu queria convidar você para orar comigo. Pai Santo, após haver compreendido esse importante tema dos dízimos e ofertas, nós queremos tomar a decisão de sermos fiéis ao Senhor. Que a Tua graça nos ajude nesse grande desafio. É em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Lembre-se, Jesus disse que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Espere-o. Bom, a gente viu aí bastante assunto abordado, né? Vamos tentar dar uma destrinchada aqui no assunto, em detalhes, né? Alguma coisinha. Para iniciar, a gente vai abrir a Bíblia lá no capítulo 23, verso 23 do livro de Mateus. Antes de mais nada, primeiro eu peço que você acompanhe numa pequena oração que a gente vai fazer pedindo a orientação do Espírito Santo, para que a gente possa compreender a palavra de Deus. Querido e amado Pai Celestial, neste momento, Senhor, pedimos a Tua presença, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, que o Teu Santo Espírito nos ilumine no estudo da Tua palavra e que possamos compreender o que Tu queres nos ensinar. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês, aqui eu já mostrei nas outras oportunidades, mas vou mostrar hoje de novo, aquele site, né? Você está vendo aí o site biblia.com.br, tá ali em cima, né? biblia.com.br, que é um projeto da TV Novo Tempo. A TV Novo Tempo lançou essa Bíblia, não é só Bíblia, né? Mas ele, basicamente, em primeiro lugar, tem a Bíblia, onde você pode ler, estudar a Bíblia, né? Então, você entra aqui, você acessa a Bíblia aqui nesse linkzinho, mas você pode ver artigos que falam temas bíblicos e tudo mais. Tem cursos aqui, todos gratuitos, que você pode fazer, né? E tem outros cursos que você pode fazer, além desses 4 aqui, tem outros, né? Dá para entrar e verificar. Tem um dicionário aqui de vários temas, inclusive tem um dicionário hebreu aqui, né? E aqui pedidos de oração, se você quiser orar por alguém ou pedido de oração, ou fazer algum agradecimento e ver a lista de pedidos de oração, aqui também tem, basta você entrar, fazer ali a sua pesquisa, a sua busca, ou pode colocar também o seu pedido, e as pessoas que vão entrar, e elas podem clicar nesse ore por alguém e fazer a oração pelo pedido que você colocou, né? É bem legal o site. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você pode depois entrar no site e vasculhar ele é muito bom, você não vai se arrepender. O nosso foco hoje aqui é esse aqui, a Bíblia. Então a gente entra aqui, clica aqui na parte da Bíblia, né? E a gente vai poder
abrir o tema aqui. Deixa eu só abrir aqui e achar onde é que tá, onde é que se abre a parte da Bíblia aqui, tá? Que eu tava tentando. Aqui é a parte da Bíblia, né? Então você pode escolher a versão que você quiser. Eu vou escolher aqui a versão Almeida Revista e Atualizada, que é a versão que eu sempre utilizo, aqui em português. Então eu posso escolher aqui os livros que eu quero, né? No Novo Testamento eu falei para você, capítulo 23 de Mateus, né? Verso 23. Então lá, Mateus, capítulo 23, no verso 23. Também, o verso 23 está aqui embaixo. Olha só o que diz esse texto. É um texto bastante duro, né, condenando ali aos fariseus, né, onde diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O nosso foco, ele não vai ser hoje em todo o verso. O verso todo traz várias verdades, né, esse verso bíblico. Mas o nosso foco vai ser a questão que nós estamos abordando hoje, a questão do dinheiro. O que Jesus ensinou sobre o dinheiro? Aqui Jesus estava abordando a hipocrisia dos fariseus, que eles focavam naquilo que era superficial e não focavam naquilo que era profundo, que era aquilo que era a essência, né, da mensagem. E aqui há uma reprovação onde Jesus diz assim: ó, vocês negligenciam a parte mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé, né? Apesar de vocês darem o dízimo até mesmo do cominho, do endro e da hortelã. E Jesus acaba arrematando dizendo assim: ó, vocês deveriam, porém, né, no entanto, de outra forma, né? Vocês deveriam fazer estas coisas, que são a misericórdia, a fé e o amor, né? A justiça, sem omitir aquelas que são quais? Que eram o dízimo que eles devolviam. Então, aqui a gente vê que Jesus, ainda que tenha dito para eles que eles deveriam valorizar muito mais a essência da lei, ele disse: vocês não podem esquecer da outra parte. Então, a gente vê que Jesus aqui estava incentivando, apesar de praticar o amor ao próximo, também aquela questão de ser fiel nos dízimos e nas ofertas, que era o que eles faziam muito bem, os fariseus, mas não faziam o resto, né? Então a gente vê que Jesus, ele não condenou. Se ele tivesse condenado, ele teria dito: ó, vocês deveriam fazer isso e não aquilo. Mas ele não disse, ele falou assim: ó, vocês deveriam fazer isso sem omitir aquelas. Então ele falou para não omitir, ou seja, naquilo eles estavam certos, eles estavam errados em não fazer a fé, a misericórdia e a justiça, né? Então Jesus ele aborda o tema, né? Então a pergunta é assim, ó: como viver no mundo de hoje com tanto materialismo e ainda ser fiel a Deus? E como fica essa questão do dízimo, né? A gente vê tantas mensagens por aí da teologia da prosperidade, né? Fala-se muito da teologia da prosperidade. O que pensa a igreja adventista, né, a respeito disso? Devo dar o dízimo? Devo dar a oferta? Como é que funciona isso? Eu devo fiscalizar para onde vai isso? Outra questão: eu devo adotar na minha vida a teologia da prosperidade ou não? Então a gente vai abordar aos pouquinhos isso e tentar chegar num ponto, né? A gente vê ali que o primeiro exemplo na Bíblia de alguém devolvendo o dízimo a gente pode encontrar no livro de Gênesis, capítulo 14, verso 20. Então aqui nessa Bíblia que a gente tem, nós vamos dar uma subidinha lá em cima, e aqui está a parte de livros aqui em cima. Você clica aqui em livros e você vai achar aqui o livro de Gênesis, né? Gênesis capítulo 14, verso 20. Então a gente acha aqui o capítulo 14 e a gente vai lá para o verso 20 para ver o que esse verso fala. É o primeiro exemplo de alguém devolvendo o dízimo na Bíblia, isso aqui. Então aqui a gente vê a história de Abraão, né? Abraão, ele lutou naquela guerra de 5 reis contra 4. E lá então, ele nessa batalha, ele antes de ir para a batalha, ele foi abençoado para ir àquela guerra, né? Foi abençoado por Melquisedeque.
E diz ali o texto que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Isso fala lá no verso, né? No verso 18. Você está vendo ali? Eu vou tentar aumentar um pouquinho, ó, a imagem aqui, que de repente ela fica pequena. Vou tentar aumentar aqui um pouquinho a letra. Aqui um pouquinho o percentual, tá aqui, ó. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E diz aqui que abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, né? E aí então ele disse: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão, que naquele tempo não tinha mudado o nome ainda, Deus não tinha mudado o nome de Abraão, deu a Abrão o dízimo. Abrão deu o dízimo a Melquisedeque, num entendimento do quê? Daquilo que está falando ali no verso 19, olha só, o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Então Deus Altíssimo possui os céus e a terra, por isso Abrão deu o dízimo de tudo. Abrão deu o dízimo, né, ao sacerdote, como reconhecimento de que Deus possuía o céu e a terra. Então, aqui a gente vê o primeiro exemplo, né? E esse sacerdote era o sacerdote do Deus Altíssimo, né? Então a gente vê que aí Abrão, né? Ele deu, né, para o sacerdote Melquisedeque como reconhecimento de Deus ter abençoado ele, e também pelo fato de Deus, né, ser o possuidor. Ele reconhecia a Deus, que Deus era o dono de tudo. Deus criou os céus e a terra. Então tudo aquilo que nos é dado como uma concessão, como algo para cuidarmos, né, dessa possessão que nos é concedida. Mas ela não é nossa. Nós temos a posse, mas não temos a propriedade. Embora no direito vai dizer: não, mas eu tenho a propriedade, está lá o registro. Sim, nós temos o registro que fala isso. Mas a gente sabe que no final da minha vida eu vou falecer, eu vou morrer, e nada disso vai ficar comigo. A gente sabe que Deus é que tem tudo, né? A Bíblia diz lá em Salmos, né? Salmos, foi falado o texto ali foi falado o texto aqui no vídeo, né? Eu não me lembro se é Salmos 24, alguma coisa que diz assim que do Senhor, Salmos 24:1, né? Salmos 24:1 diz assim que do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Então, quando nós recebemos alguma coisa, ela é apenas uma dádiva que é nos concedida, né? Então a gente vê que Deus, ele é possuidor de todas as coisas. No livro de Números, aí vem a seguinte explicação de por que era dado o dízimo naquela época, de onde vem a ideia do dízimo, né? O dízimo, a palavra do dízimo significa o quê? Dízimo significa fazer em 10 partes, né? 1/10 parte de alguma coisa. Você dividir em 10 partes e retirar uma dessas 10 partes. Isso é dizimar, né? Dizimar, então, é 10% daquilo que a gente, com o qual Deus nos abençoa. Nós vamos lá para o livro de Números e depois vamos abordar um pouquinho essa história nós vamos ver aqui livros, Gênesis não, livros aqui, vamos para o livro de Números, onde é que está? Aqui, livro de Números, no capítulo 18, verso 21. Capítulo 18, no verso 21, a gente vai ver que há aqui uma declaração de Deus a respeito do dízimo, quando que ele surgiu, qual era o objetivo do dízimo. Olha só. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então tá, deixa eu explicar rapidinho aqui por que surgiu o dízimo. O dízimo, ele é uma fração de tudo que você recebe, tudo que você do que os israelitas produziam lá no Egito, tanto da pecuária como da lavoura, né? Mas por que eles tinham que dar isso para a tribo de Levi? E o que era a tribo de Levi? A tribo de Levi era uma das 12 tribos de Israel. Se a gente vai começar a estudar a Bíblia, a gente vai perceber que Jacó teve 12 filhos, cada filho gerou uma tribo, ou clã, né? Clã, né? Descendência, família, né? E esses clãs se dividiram, 12 clãs diferentes. Né? Foi baseado nesses 12 clãs que Jesus escolheu 12 discípulos também, e o número 12 sempre é atribuído ao povo de Israel, né?
Então esses 12 clãs, ou 12 tribos, né, elas acabaram depois saindo do Egito e se estabelecendo em Israel, lá em Canaã, né, na terra dos cananeus, por isso é Canaã. Lá eles se estabeleceram e lá foi dividida a terra. O detalhe é que uma das tribos não recebeu terra, foi a tribo de Levi. Ela recebeu, ao invés da terra, ela recebeu a herança de quê? De cuidar do serviço sagrado. Por que que Deus escolheu a tribo de Levi e não alguma outra, né? Deus escolheu a tribo de Levi porque naquele evento lá atrás, onde teve o bezerro de ouro, a única tribo em que nenhum homem, né, que nenhum homem adorou ao bezerro de ouro foi a tribo de Levi. Então, por ter sido a única tribo que não teve ninguém que adorou ao bezerro de ouro, Deus escolheu a tribo de Levi por ser mais fiel, por ser aquela que cuidaria do serviço sagrado. Chegou a ter mais de 37 mil pessoas trabalhando diretamente no serviço sagrado. Cuidar das ofertas, dos sacrifícios, do serviço sagrado diário, né? De carregar toda a tenda da congregação. O que era a tenda da congregação? A tenda da congregação não era nada mais, nada menos do que um santuário desmontável. Deus deu orientações de que construíssem essa tenda, fosse levada no deserto até o dia em que eles chegassem e se instalassem lá em Canaã. Quando eles se instalassem lá, eles tomariam posse da terra. Mais tarde seria feito um santuário e essa tenda da congregação, o serviço da tenda, seria transferido para o santuário. Então a tenda era um santuário desmontável provisório durante 40 anos, né? Na verdade, não foi tão provisório assim. Mas 40 anos seria esse período que eles teriam a tenda da congregação. E esse serviço de desmontar a tenda, levar a tenda, carregar a limpeza do pátio, o sacrifício, o cuidar das ovelhas que estavam para o sacrifício, os outros animais para o sacrifício, o dia da expiação e tudo mais, tudo que era feito, manter os pães em dia, o candelabro. Não era só isso, era muita coisa, tá? Então todo esse serviço era mantido pela tribo de Levi. Como a tribo de Levi fazia isso e não cuidava da lavoura nem da pecuária, eles não tinham com que se alimentar. Então eles eram alimentados pelas outras 11 tribos que doavam, né, como uma obrigação, um dízimo, uma 10ª parte da sua renda, da sua produção, da sua lavoura, daquilo que eles conseguiam angariar no trabalho normalmente. E assim alimentavam aquela tribo. Isso incentivava o quê? Incentivava o altruísmo entre eles. Tinha uma tribo focada num serviço e ele ficava bem feito, porque essa tribo era focada apenas no trabalho religioso, enquanto que a outra podia se focar, né, ao invés do trabalho religioso, apesar de viver uma vida que deveriam viver dentro dos padrões religiosos corretos, eles não precisavam do serviço sagrado, de toda aquela parte trabalhosa do serviço sagrado, eles não precisavam lidar com isso. Eles seguiam a sua vida e destinavam uma 10ª parte, um dízimo, ao alimento daquela tribo que cuidaria disso, né? Então esse era o trabalho que tinha. Hoje, esses levitas, eles representam o quê? Representam aquelas pessoas que trabalham, né, na obra de Deus e que, ao invés de se dedicarem à sua vida normal, como um emprego profissional e tudo mais, elas dedicam a sua vida ao trabalho dentro da igreja, na igreja de Deus, né? Os pastores, os missionários e tudo mais, pessoas que são mandadas pelo mundo para trabalhar apenas trabalhando na causa de Deus. Fazem teologia e focam, se entregam a vida para trabalhar para isso. Então é lógico, elas não vão ter uma renda num trabalho regular, normalmente profissional extra-religioso. Elas não vão ter, então elas têm que se alimentar daquilo ali. Da mesma forma, então, ocorre hoje em dia. Vamos tentar ver, então, aqui, eu gostaria de convidar você, porque isso foi a tribo de Israel, né? Será que Deus lançou esse mesmo princípio que era praticado lá atrás em Israel, para que fosse praticado também na igreja evangélica de hoje em dia? Vamos lá, então. No livro de 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos subir um pouquinho, vamos achar aqui os livros aqui. No Novo Testamento, né? No Novo Testamento nós temos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ó, o Novo Testamento está aqui, ó, 1 Coríntios, né? Então aqui você está vendo 1 Coríntios,
Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você acessa ali, primeira carta de Paulo, vai lá no capítulo 9 e você abre e procura ali o verso 13. Olha só o que diz o verso 13 aqui, olha só o que ele diz. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que aqueles que trabalham no serviço sagrado lá de Israel, ele está se voltando, né? Aquele texto lá de Israel, diz assim, que eles se alimentam do que do templo, eles comiam então o quê? Aquilo que vinha como doação, né? Lá para o templo. E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento. Ele está dizendo, vocês não sabem disso? Ele fala assim no verso 14, assim ordenou também, né? Assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o evangelho, que o evangelho é o quê? Evangelho é agora as boas novas do Novo Testamento, que vivam do evangelho. Então ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, que da mesma forma que acontecia lá no passado, em que as pessoas viviam das ofertas e dos dízimos, os que trabalhavam, os levitas, diz aqui que os do evangelho que vivam do evangelho. Então esse princípio foi passado também para a nossa época, para a época a nossa geração, a geração da igreja, né? A gente vê que o dízimo é tão sagrado que Deus, ele fala, inclusive, ele faz promessas, né? E fala, inclusive, não só do dízimo, mas fala das ofertas, né? Eu gostaria de abrir lá no livro de Salmos, né? Vamos lá, vamos subir lá em cima, onde é que está aqui, a paginazinha aqui, livros, e nós vamos lá no livro de Salmos no Antigo Testamento. Livro de Salmos, está aqui o livro de Salmos, pode selecionar livro de Salmos, e Salmos, capítulo 96, né? Bastante capítulos, Salmos é um livro com maior número de capítulos, 96, a gente pode ver no verso 8, vamos lá, verso 8, aqui o verso 8, olha só. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas, quer dizer, ofertas, né? E entrai nos seus atos. Aqui está falando de oferta, além do dízimo, né? Vamos para Malaquias 3:8. A gente sobe de novo, lá em cima, livros, e nós vamos no Antigo Testamento, último livro do Antigo Testamento, ó, né? Malaquias, capítulo 3, o verso 8. E a gente vai achar uma frase bastante forte aqui. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Daí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Então, a partir do momento que a gente não deixa de devolver o dízimo, a oferta, Deus está dizendo aqui, nós estamos roubando a Deus. Olha só que texto forte, né? Então, a gente vê que não só os dízimos, mas também as ofertas. Qual a diferença do dízimo e da oferta? A gente viu ali que o pastor Arilton, ele falou a seguinte frase, né? Através dos dízimos, nós mostramos nossa fidelidade. E através das ofertas, a gente mostra a nossa gratidão, né? Então, o dízimo, ele é uma obrigação. Deus estabeleceu o dízimo como uma parte que nós devemos dar a ele para alimentar a causa, né? Aí vem aquela questão, tá, mas o dízimo, na época dos levitas, tinha uma tribo inteira que não trabalhava. Hoje o número de pastores não é o mesmo tamanho de levitas, né? Mas o mundo é muito maior hoje em dia, né, para ser alcançado, né? Que no tempo o evangelho não, mas a forma de trabalhar e de pregar a mensagem no tempo dos judeus, dos hebreus, era diferente. Eles tinham uma forma centralizada, eles eram centrados e o mundo buscaria e olharia para eles e procuraria a Deus. Já no evangelho é diferente, no evangelho tem a missão de ir ao mundo, né? É dito assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então nós temos que ir, nós temos o ide, sair. Então tem missões no mundo todo, tem missões na Ásia, na África, na janela 1040, tem vários locais que são de difícil acesso no mundo, o número de pessoas é muito mais grande, né? Ah, mais grande ficou difícil, né? Muito maior, né? Então a gente tem ali áreas a alcançar muito mais amplas do que era naquele tempo, né? Então, quando se fala hoje em dízimo,
O dízimo ele é mais importante, ele é mais primordial hoje do que foi naquela época, porque hoje tem que alimentar campos gigantescos ao redor do mundo todo, e a igreja não seria o que ela é hoje se não fosse o dízimo de todas as pessoas que são fiéis e devolvem esse dízimo. Eu falo o termo devolvem, porque na verdade, como o texto diz, né, do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Nós trabalhamos e muitas vezes a gente tem aquela tendência de focar a vida toda atrás das coisas materiais. A gente tem essa tendência, eu tenho essa tendência, eu tenho certeza que você tem também. A gente quer trabalhar, a gente quer resolver, a gente quer construir, a gente sonha no futuro lá na frente e tudo mais. A gente sabe que a gente está aqui de passagem nessa vida e tudo que a gente fizer vai acabar ficando. Os nossos filhos vão trabalhar também, vai acabar ficando, eles vão também, e os outros também, e a gente vai ficar aqui nesse mundo apenas por uma passagem, mas a gente foca tanto nessa passagem, em obter, em construir, em se formar na faculdade, ter uma profissão, em fazer patrimônio e tudo mais, e fazer a renda, a previdência e tudo mais. Só que a gente acaba, não que isso esteja errado, tudo isso faz parte da vida, só que a gente acaba se absorvendo tanto nisso que esquece daquilo que é o mais importante, né? Que Deus mandou seu Filho, né? Veio pessoalmente aqui, Jesus, morreu por nós e tem uma mensagem a levar ao mundo que é a mais importante de qualquer outra coisa. E muitas vezes a gente foca apenas nisso, nessa vida, e se esquece que de repente 10% disso a gente podia destinar. Quando eu estou dando 10% da minha renda para a causa do evangelho, eu não estou dando para pastor, eu não estou dando para isso, eu estou dando para aquela pessoa ficar rica, não é para isso que eu estou fazendo, né? Existem casos em que você vai tirar a tua renda e vai dar para alguns ali que pedem, que realmente é para construir a sua fazenda e tudo mais. Existem casos, infelizmente existem esses casos. Você já sabe do que eu estou falando, eu não vou aqui citar nomes, né? Mas assim, quando você quando você devolve para uma igreja que você sabe que ela está sendo fiel, que ela tem um sistema de controle eficaz e que esse dinheiro ele vai realmente lá para alimentar o campo missionário, ele vai para pagar o salário de pastores que não ganham absurdos, mas ganham um salário digno e honesto para aquilo que eles estão fazendo, que vai alimentar escolas, que vai pagar às vezes bolsa de estudo de pessoa que não tem como botar uma criança na escola, que você ajuda com toda essa parte, mantendo hospitais, sanatórios ao redor do mundo. Então você pode ter certeza que você está fazendo a sua parte, né? E não focando apenas nessa vida material que a gente tem. Então o dízimo, ele serve como uma forma de me desprender das coisas materiais ao mesmo tempo, de eu me focar naquilo que é o eterno, que é o de Deus, devolver uma pequena parte, que é esses 10%, para que Deus use na sua causa para que ela cresça, e aí, afinal de contas, ela cresceu tanto justamente por causa dessa fidelidade. E tem a questão da oferta. A oferta é o que? É algo que é um pacto que eu faço com Deus. Eu falo para Deus assim, ó, o dízimo é fidelidade, é aqueles 10% que eu dou, aquela décima parte que eu devolvo para Ele como reconhecimento de que Ele é dono de tudo. E a oferta é uma gratidão que eu tenho por Ele. Então eu devolvo da forma que eu quiser. Por isso que diz o texto, né? Cada um doe conforme propuser no seu coração. Então que temos mais uma... tem aquele verso da velhinha ali, né? Que Jesus falou da velhinha que foi lá e deu, e daí Jesus falou assim, ó, ela deu mais que os outros porque ela deu tudo que tinha. E eles deram um pouquinho. Na verdade, se a gente parar para analisar esse texto ele traz uma outra verdade. Uma outra verdade por trás. Olha só, qual é a verdade que tem por trás desse texto? O motivo. Qual foi o motivo que ela deu e o motivo que os outros davam? Os outros davam para serem reconhecidos. Na verdade, não tinha altruísmo neles. Eles não estavam buscando o reconhecimento da igreja. Eles estavam buscando seu reconhecimento. Ela não quis divulgação, ela não quis fama, ela simplesmente foi lá tímida, bem quietinha, não chamou atenção, soltou as 2 moedinhas, saiu. E ela reconheceu Deus como Criador, era só 2 moedinhas, ela pensou, essa moedinha aqui vai dar muito mais resultado lá do que comigo. E o que ela fez? Ela se alimentou, eu fico pensando, né, ela deve ter se alimentado com as batatas lá que ela
ela plantava e tudo mais, e aquele dinheiro que ela pensou que ela poderia comprar alguma roupa, alguma coisa assim, ela deu para a causa de Deus. O texto não está querendo dizer que você deve pegar tudo que tu tem, sair lá e dar para a causa de Deus. Você tem que saber que você tem obrigações, você tem compromissos, você tem os seus filhos para criar, você tem muita coisa que você tem que fazer com o dinheiro que Deus destina a você. Só que o que Deus está pedindo? Que você dê de coração. Se você reconheça a Deus como Criador de todas as coisas e entenda que Deus te abençoa, mas Ele te abençoa para que você também abençoe os outros. Então, dessa forma é que nós temos a obrigação de nós fazermos o quê? Em reconhecimento à bondade de Deus, eu destinar parte daquilo que eu fui abençoado àqueles que, infelizmente, sofrem e não têm como ser abençoados e talvez não têm como ser alcançados pela mensagem do Evangelho. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou devolvendo o dízimo para que Deus faça e continue a obra de me salvar. Justamente que é o Evangelho. Porque quanto mais rápido essa obra for pregada ao mundo, mais rápido Jesus vai voltar para essa terra e vai dar fim a todo o sofrimento. Então, esse que é a essência, né, do dízimo e da oferta, né? Então, nosso sentimento deve ser o quê? Um sentimento de amor, não pode ser por necessidade, ou seja, se eu não posso também fazer isso, né? Eu vou doar porque daí Deus vai me dar bastante. Não, o teu objetivo não pode ser esse. Então, por aí já cai a teoria aquela teologia da prosperidade, né? A teologia da prosperidade é totalmente contrária àquilo que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina em uma devolução de dízimos e ofertas como um sinal de reconhecimento da grandeza de Deus e do fato de que Ele é o dono e possuidor de tudo. E que eu sei que essa devolução faz parte do quê? De um planejamento que Deus fez para que eu me desprendesse das coisas materiais e, ao mesmo tempo, a sua causa fosse adiante e pregar o Evangelho ao mundo. Então, espero que você tenha entendido, né? Que você tenha compreendido. Se você tiver alguma dúvida, também você pode colocar aqui na parte de baixo. Conforme for, a gente pode responder também nos comentários. Eu agradeço a sua participação e depois... mais tarde nós vamos fazer, né, para a semana que vem o outro tema que Jesus falou. O que Jesus ensinou a respeito da sua volta, né, a volta de Jesus. O que Jesus ensinou? Será que Jesus ensinou o arrebatamento? Será que Jesus ensinou a sua volta literal? Será que não foi? Será que não era visível? Será que seria... Como seria a volta de Jesus? Ele prometeu, mas como que seria? Próxima semana a gente vai estudar esse tema. Tá bom, então? Beleza, vamos fazer uma pequena prece para finalizar. E daí, então, que Deus acompanhe a sua vida. Vamos fazer uma pequena oração. Te convido a curvar a sua fronte agora. Querido amado Pai Celestial, que Tu possa estar conosco, que Tu possa guiar, Senhor Deus, sempre a nossa vida. Que possamos ser reconhecedores, Senhor, de que Tu és o proprietário de toda a terra. Que nós possamos destinar, Senhor Deus, a Tua causa, o dízimo e a oferta, conforme Tu ordenaste. Nós possamos, Senhor Deus, não com tristeza e nem com pesar, mas que o nosso coração cheio de gratidão reconheça a necessidade que a Tua obra tem de ser levada adiante e que nós possamos fazer isso com muito amor, com muito carinho e com muito reconhecimento e fé. Em nome do Senhor Jesus, nós te rogamos. Amém. Então tá, fique na paz do Senhor, a gente se vê no próximo encontro, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que você aprenda sempre com Deus e nunca, jamais abandone Ele e sempre esteja junto com Ele. Em nome de Jesus. Amém.